A gente vai para a nossa resenha, mas antes do comentário dos nossos convidados, cenas lamentáveis no Alto da Bela Vista, centro de treinamento do Campinense. Essas são fotos divulgadas pela assessoria do clube. Segundo a nota, um grupo de torcedores invadiu o estacionamento do clube. Alguns armados renderam o vigilante e quebraram 4 carros que estavam no estacionamento na Toca da Raposa. O clube registrou o boletim de ocorrência e se coloca à disposição. E aí, senhores, bem-vindos. Boa tarde, aqui é a Mauri e Júlio. Antes de conversar com vocês, claro, vamos falar logo que da diretoria do Campinense, que acabou não perdeu tempo e anunciou Flávio Araújo como novo treinador cearense de 59 anos, tem uma carreira e muitos títulos e acessos e é conhecido também como o rei do acesso no futebol nordestino. Junto com Flávio Araújo, também chegam ao Campinense o auxiliar Hélio Pinheiro, o preparador físico Pedro Henrique e o preparador de goleiros Wellington Teles. O técnico desembarca em Campina Grande na manhã desta terça-feira. Que fim de semana agitado para o Campinense, hein? Mauri e Júlio, boa tarde, bem-vindos aqui. Boa tarde, boa tarde. Pois é, o Campinense realmente teve um fim de semana aí para esquecer, né? Com mais essa derrota. Só para você ter ideia, Serginho, e para o pessoal de casa também ter uma ideia, depois da conquista do Campeonato Paraibano, o Campinense jogou 7 jogos, né, pela Série C e só venceu um jogo só. E teve 5 derrotas nesse meio do caminho, 2 delas de virada em casa, né? Uma para o Manaus e outra para o Botafogo de São Paulo. Então, realmente, o Campinense já vinha apresentando uma baixa, né, no desempenho, enfim. Desde o começo da temporada também não teve uma campanha muito boa na Copa do Nordeste. Acabou compensando um pouco com o Campeonato Paraibano, que venceu ali e fez uma boa campanha também durante todo o campeonato. E, infelizmente, a diretoria do Campinense teve que dar um fim ao trabalho do Raniel. Eu digo infelizmente porque eu particularmente achava interessante o trabalho do Raniel à frente do Campinense, né? Ele realmente conseguiu armar um time dentro do que o Campinense podia oferecer. Ele conseguiu armar um time bem competitivo. No ano passado conseguiu o acesso. Enfim, esse ano conseguiu o título paraibano também. Mas só que realmente nessa Série C não deu liga. Não deu liga, então realmente a diretoria do Campinense teve que tomar a decisão por não continuar o trabalho do Raniel. É uma pena, né? A gente vê um trabalho pausado assim, não ter uma continuidade até o final do campeonato, mas realmente o Campinense precisa de uma reação, né? Precisa de um choque, vamos dizer assim, de realidade para conseguir escapar ali da zona do rebaixamento que já está frequentando há algum tempo. Pois é, Maurício, será que o problema ali estava no Raniel mesmo? Ou, de repente, a saída do técnico, chega um novo técnico, dá um fôlego aí pro Campinense. Boa tarde. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Correio Esporte. A gente vai ter essa resposta no próximo jogo, né? Sim. Tudo depende do que vai acontecer no próximo jogo, porque a gente sabe que, de fato, você falou muito bem, quando chega um novo treinador, a coisa modifica, né? Dá essa injeção de ânimo. E Flávio tem muito disso, né? O treinador é um treinador muito capaz de, pelo menos, manter o Campinense nessa Série C, né, na terceira divisão do Campeonato Paraibano, porque é o que eu acho que o pensamento da diretoria agora, né? Não dá para pensar mais agora em avançar, em chegar ao G8 sem tirar o time da situação que está. A situação do Raniel, eu acho que demorou demais, né? Esperou sofrer muito, acho que já deveria ter tomado essa decisão há um mês atrás já que estavam descontentes, né? O diretor do Campinense falou no final da partida que ia ainda haver um contato com um ou outro treinador, iam conversar, pensar nos nomes dos treinadores, mas o Flávio foi anunciado 1h40 após o fim da partida. Muito ou seja, rápido, hein? Então, eu acho que já havia uma sondagem. Eu acredito que já havia uma sondagem por alguns nomes e realmente já não foi uma coisa tão de repente assim. Ou então o Flávio gostou muito da proposta, né? Se a proposta foi muito gorda, né? Então o Flávio estava ali sem fazer nada, em casa, recebeu uma ligação, ó, vai ganhar tantos mil, vem para cá para tirar o Campinense dessa situação. Consegue, o elenco é esse, é assim que a gente precisa, a situação está isso, a torcida está revoltada, infelizmente. Esse caso aí, alguns torcedores, alguns vândalos invadiram lá o CT da Bela Vista, apedrejaram o carro de
de alguns atletas, que é bom a gente nem falar quem são, para que eles não saibam, né, realmente de quem foi que eles acabaram danificando o material. Mas aguardar essa semana, acho que é semana decisiva, quando o Flávio chegar amanhã, começar a treinar esse time. Acho que o Campinense precisa, mais do que nunca, já passou da hora de dar uma resposta aí, porque oportunidade teve muita. Agora a tabela até dá uma ajudadinha, né? Porque pega aí times lá da parte de baixo, então tem times tecnicamente inferiores, da turma desse bloco de cima que ele tem enfrentado ultimamente, e times também daqueles jogos que valem 6 pontos, né? Você precisa chegar e jogar, né? Precisa chegar, jogar e ganhar. Esse é o grande entrave aí do rubro-negro de Campina Grande. Uma semana, mas vai ter pouco tempo aí, né, Júlio? Pois o calendário realmente não permite assim, muito tempo de recuperação para os times, né? Ainda também, junto com essa pouca recuperação, também esse clima, né, que se criou aí com a derrota do time, a insatisfação da torcida, no próprio Amigão, de uma maneira mais amigável, vamos dizer assim, e fora do Amigão também, com aqueles atos lamentáveis. Realmente é uma coisa que eu Serginho e a Mauri, e o pessoal de casa também, eu custo entender a que ponto chega a paixão do torcedor para fazer um ato de vandalismo como esse. Eu acho que isso não vai trazer nada para o clube, não traz nada para o nosso futebol, né? Esse tipo de torcedor, esse tipo de pessoa tá envolvida no futebol, tá na arquibancada, realmente não serve para o futebol. É uma coisa que a gente tem que repensar. Mas é aquilo que está acontecendo no Brasil, né? Porque eu acho exato, que se não acontece punição, todo jogo da Libertadores, Era isso que eu ia falar. todo jogo da Libertadores, pessoal... É um problema estrutural, né, que a gente tem de, enfim, falta de segurança. As diretorias dos clubes também, algumas vezes, eu não tô falando aqui do Campinense, mas as diretorias de alguns clubes, às vezes, são coniventes com atos como esse, não dão uma resposta incisiva sobre... não tomam atitudes sobre esses torcedores que cometem atos de violência, depredam o patrimônio do clube. Então, é uma coisa que tem que ser reestruturada aí no futebol, não só no futebol paraibano, como no futebol brasileiro. Beleza, fiquem por aqui, que a gente ainda vai conversar, mas vai conversar hoje. Agora a gente vai dar uma pausa no futebol aí dos marmanjos para falar do feminino. Pela Série A2, as Belas do Belo perderam em casa para o Fortaleza. Vamos ver. O Fortaleza começou pressionando as Belas do Belo, dominando o campo defensivo do time paraibano. Mais organizadas, as cearenses partiram para cima, dominando o primeiro tempo e criando mais oportunidades, dando trabalho para a goleira Maria do Botafogo. A chuva atrapalhou o desenvolvimento tático dos dois times, que não conseguiam criar no meio de campo com qualidade. As Belas, acuadas, não acertavam a linha de passe e não organizavam uma reação em contra-ataques. Sem contar com a lateral direito, lesionada na última partida, e sem a principal arma ofensiva, a atacante Williane, que pegou chikungunya, a técnica Gleide Costa lutou com o que tinha para manter o time coeso, mas não conseguiu. E aos 36 do primeiro tempo, Jaque acertou a meta da goleira Maria abrindo o placar. 1-0 para o Fortaleza. No intervalo, a chuva que já vinha caindo desde a madrugada se intensificou, deixando o campo, que já estava ruim, ainda pior. Poças e pontos onde o gramado desapareceu atrapalharam o rolar da bola no segundo tempo. Os primeiros 10 minutos foram das Belas do Belo, que conseguiram chegar mais perto da área do Fortaleza, mas ainda sem criar oportunidades reais de gol. A partir daí, foi o Fortaleza que determinou o ritmo da partida novamente, mas também sem conseguir concluir os ataques, perdendo gols feitos, como este aos 15 minutos. Um jogo realmente desequilibrado, com o Fortaleza dominando do começo ao fim. Mas o protagonista não estava no time cearense, não. O verdadeiro protagonista da partida caiu do céu. Dentro do plano de jogo que tínhamos feito, pensamos também no ambiente, no clima e trabalhamos demais por essa vitória. Todos os dias trabalhamos, em todos os jogos nós pensamos e buscamos a vitória. Enquanto o Fortaleza ficou feliz com o resultado, o Botafogo tem muito trabalho até o próximo confronto com o time cearense. Coisa que acontece no futebol. E nem sempre a gente tem um plantel recheado para fazer algumas modificações necessárias e surtir o mesmo efeito. Porém, eu acho que a gente deve exaltar, né? Todas que estiveram aí no campo, deram o seu máximo. A gente, lógico, que a gente faltou muito, né? Alguns momentos a gente faltou um pouco mais de paciência, de qualidade para sair para o jogo.
né, houve esse aperreio justamente porque, lógico, quando você sente algumas ausências, né, mas aí eu acho que a gente precisa voltar a nossa cabeça para o treinamento, ver as peças que nós temos, né? Não adianta, tem algumas que não vão retornar. A equipe tem 3 pontos e encara no próximo compromisso esse mesmo Fortaleza, dessa vez na capital cearense, pela 4ª rodada. Já pela Série A3, o VF4 venceu o União do Rio Grande do Norte por 1-0 em Natal. O gol do time paraibano foi marcado por ela, a atacante Lu Meireles, que abriu vantagem no jogo de ida das 8ª de final. A capitã do VF4 aproveitou o cruzamento da esquerda e, com certa liberdade, tocou na saída da goleira para estufar a rede e garantir mais uma vitória para o time paraibano. Essa foi a 3ª do VF4, que na fase anterior despachou o CRB ao fazer 6-1 na casa das adversárias e 3-1 aqui em João Pessoa. No jogo da volta, o VF4 se classifica em caso de vitória ou de empate.